Senhor presidente, senhoras funcionários desta casa, as pessoas que nos assistem nesse momento, eu quero, antes de mais nada, senador Eduardo Amorim, parabenizar Vossa Excelência pela grande atuação política nesta casa, voltada a discutir com muita propriedade, com muita responsabilidade, os assuntos de interesse do nosso povo. E queria também dizer, comunicar àqueles que ouvem no seu estado, que o senhor será o relator da integração nacional, uma área do Poder Executivo, cujo ministério é liderado e administrado pelo senhor Gilberto Ock. E eu tenho certeza que nessa matéria, e sobretudo, da região que o senhor se encontra, mas sobre todas as regiões, inclusive a nossa, o senhor vai dar uma grande contribuição. Haja visto que, diante de todas as calamidades, de todas as emergências, de todas as necessidades de fazer políticas estruturantes para esse setor, nós temos sofrido com as demandas que não são atendidas, com a falta de planejamento, especificamente não se tratando do ministro, mas das prioridades que o governo costuma dar, nas situações que nós já enfrentamos no Brasil inteiro. Santa Catarina enfrentou, o Rio de Janeiro enfrentou, Paraná, o Espírito Santo especialmente, que sofre até hoje com as consequências da seca e da chuva, das enchentes. E muitas vezes ficamos sempre preocupados como é que vamos resolver toda essa demanda. Os municípios não têm condições econômicas de arcar com essas despesas inusitadas. Muitas pessoas perdem suas casas. Exemplo de Santa Leopoldina, por exemplo, um rio que inundou a cidade. Só se via telhas das casas, as pessoas ficaram sem as pontes, sem as ruas, sem as escolas, sem as casas. E nós temos até hoje toda essa demanda reprimida sem nenhuma solução. Eu fui relatora da MP 494 e nessa MP nós tentamos reordenar todo o trabalho da Defesa Civil, construindo a Defesa Civil a partir do município, pedindo, inclusive, uma análise e, vamos dizer, um diagnóstico da cidade sobre todos esses gargalos que existem, desde a contenção, desde as pontes mal estruturadas, para que não se repitam nas calamidades e levem vidas e acabem sacrificando mais ainda a população brasileira. Então, eu fico muito feliz, quero dizer ao senhor, publicamente, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, que seja Vossa Excelência a cuidar dessa área e debater com o Brasil, com os municípios, com o governo federal, a estruturação e a dinâmica da integração nacional. Eu queria dizer que nós estamos falando dessa tribuna num dia extremamente especial, porque vamos falar de um dia após ter sido, enfim, resolvido uma questão das mais injustas, que só fazia vítimas desse país, que é a questão da regulamentação do trabalho das domésticas e dos domésticos, É uma conquista que foi alcançada ontem aqui no Senado Federal, portanto, vou parabenizar também o presidente Renan Calheiros, que concluiu a regulamentação dessa lei e dos direitos devidos a essa categoria. Historicamente, todos nós falamos com uma certa penalidade, uma penalização que era imposta às domésticas, mas a decisão de fazer essa regulamentação e definiu e obter mais direitos para essa classe trabalhadora dos domésticos, cuja lei começou a vigorar em 2013 e ontem se concretizou, deve ser a iniciativa do presidente dessa casa, da participação da senadora Ana Amélia, da Benedita, nossa senadora na época, e também comigo foi constituinte, do deputado, hoje senador Paulo Paim, que viram nessa luta um gesto de justiça
para com a classe trabalhadora das domésticas. Na maioria são mulheres trabalhadoras que com muita luta, eu quero registrar que é muita luta mesmo, e com muita mobilização, com muita fé, elas conseguiram trazer esse avanço para essa categoria. Então, o Brasil hoje pode dizer que nós conseguimos dar um passo para diminuir essa desigualdade gritante, que mais uma vez comprova, dentro de uma categoria onde 90% são mulheres, mais de 90%, a mão de obra é feminina, que há muito tempo se devia mais dignidade a essa categoria, mais reconhecimento dos seus direitos e, sobretudo, essa promulgação só fez conferir a essas mulheres trabalhadoras o que elas já tinham direito de fato. Eram vítimas, né? Na verdade, quando muitos aqui usaram da palavra, falaram do sistema de escravidão, dizendo que era um trabalho escravo, camuflado, e que não assegurava direitos. E outra coisa, trabalhar nas condições, como muitas vezes foi descrito, abdicando da sua própria vida para dedicar, porque se você tinha uma funcionária dentro de casa, exigia dela, por não ter nenhuma regulamentação, mais tempo de trabalho, desconhecia que ali do lado, muitas vezes, até sem querer fazer isso, estava um ser humano que teria estar exercendo aquela atividade na plenitude dos seus direitos, com segurança, com respeito, com mais dignidade. E nós achamos que nessa informalidade que esse trabalho continuava sendo tratado, acabava escondendo a verdadeira escravidão que se fazia com essas trabalhadoras, né? Agora que foi aprovada a jornada regular de trabalho de até 8 horas diárias e de 44 horas semanais, não tem mais que fazer aquele discurso de que, olha, isso vai fazer com que não se tenha o trabalho da empregada doméstica, vai fazer com que tenha muito desemprego. Esse discurso já é tão velho, tão antigo, não passa de uma metáfora, porque você permitir que uma pessoa ultrapasse o tempo das horas de trabalho semanais, desconhecer que quando se trabalha mais do que a lei exige, você está fazendo um trabalho extra e que ele precisa ser remunerado como qualquer outro trabalhador. Então, o que agora está claro que o que ultrapassar essas 44 horas semanais será compensado com horas extras. Isso é importante. Ou com folgas, pode fazer a negociação devida e, com certeza, isso ocorrerá. As domésticas, o trabalho doméstico, ele regulamentado vai fazer com que todas as pessoas consigam reconhecer, olha, eu estou excedendo do meu tempo de horas de trabalho. Como é que eu vou compensar isso? É com folga ou com pagamento? E você tem, no máximo, um ano para fazer isso. Você vai fazendo um banco de horas e você vai estabelecendo também as regras desse trabalho. Portanto, quem estiver trabalhando, né, como empregada doméstica, vai ter direito ao depósito do fundo de garantia, por tempo de serviço, por parte do empregador. O empregador tem que ter consciência de que isso é justo. Terá direito ainda a um seguro contra acidente, que ontem nós acabamos voltando aqui, eu não sei se todos prestaram atenção, e a indenização, que esse foi um capítulo novo nessa conquista das trabalhadoras domésticas, em caso de despedida sem justa causa, né? Dizem que algumas pessoas mais afoitas disseram, olha, esse item vai provocar com que as pessoas inventem a justa causa e aí penalize mais as mulheres, as trabalhadoras domésticas. Eu não vejo assim. Eu vejo que a responsabilidade, direitos humanos não é uma palavra nova, portanto, ela tem que ser dada como uma contribuição efetiva para respeitar essa categoria. E a contribuição que eu queria registrar aqui para o FGTS, que todos saibam, será de 8% sobre o salário pago, assim como a alíquota do INSS. O seguro contra acidente terá uma alíquota de 0,8% e para a indenização, o empregador deverá depositar a cada mês 3,2% do salário para formar uma espécie de poupança. Essa medida foi incluída para que as famílias, senhor presidente, possam arcar com a multa dos 40% do fundo de garantia, que hoje o trabalhador tem direito, quando não é demitido por justa causa. Se a demissão for por justa causa, o valor depositado
vai de volta para o empregador. Outra iniciativa que eu ressalto, que é importante, mantida pelo Senado, é que o empregador pode deduzir as despesas com a contribuição previdenciária do empregado doméstico no imposto de renda. Essa foi a forma que acharam para que as pessoas se incentivem a colocar na formalidade os seus trabalhadores. Nós avaliamos que isso vai estimular mesmo as pessoas, as famílias, e assim, ao contrário do que falam, empregar as trabalhadoras domésticas, assinarem a carteira de trabalho. A dedução do imposto de renda atua como uma contrapartida pelos encargos sociais e previdenciários devidos pelo empregador. É necessário, ao mesmo tempo, trazer mais empregos para a formalidade. E é esse o objetivo de tudo isso, além do reconhecimento de que essa é uma luta justa que já deveria ter sido regulamentada há muito tempo pelos direitos dessa classe trabalhadora, para evitar, inclusive, que ao decorrer do tempo essas pessoas possam ficar no desemprego e sem seus direitos atendidos. As contribuições serão pagas em um único boleto bancário, que essa foi uma pergunta que eu ouvi muito ontem. Olha, vai complicar de tal forma a vida do empregador? Não complica nada. Isso vem junto do boleto formalizado, será fácil. A contabilidade pelo programa já estará pronto. É o único boleto bancário, o simples, considerado o simples doméstico, que será criado no prazo máximo de 120 dias. E poderá ser retirado por qualquer pessoa, pelo empregador e pela empregada, pela internet. Os direitos das empregadas domésticas, senhor presidente, inclui, entre outros, o seguro-desemprego, que poderá ser pago no máximo de 3 meses, a licença maternidade de 120 dias, né? E 30 dias de férias, o que a lei já previa normalmente, que poderão ser divididos em 2 períodos e conforme o entendimento que se possa fazer entre patrão e empregado. E ao longo de um ano. Essa previsão facilitou que as pessoas possam prever, ter a possibilidade de organizar a sua vida e falar: quero férias de tantas vezes, receber as suas férias adequadamente. E esse pacto entre empregado e trabalhador vai facilitar muito, muito a vida das trabalhadoras domésticas. É um longo caminho, né? Ninguém desconhece quanto tempo essa luta é travada nessa casa. Tá, para se dizer que 2 anos atrás foi aprovado na Câmara e agora que nós estamos regulamentando. Mas, a partir de agora, acreditamos que as regras já em vigor e as que foram aprovadas na noite de ontem, desta quarta-feira, elas vão modernizar e tornar mais justas as atuais regras na questão do trabalho das domésticas. Já estava mais que na hora, nós sabemos disso, de encerrar essas décadas de humilhação, de subserviência, né, de discriminação, em que milhões de trabalhadoras domésticas foram submetidas a precárias condições de trabalho, indignas até, a desproteção total que legalmente era exposta às trabalhadoras. Ou uma proteção, vamos dizer agora, que, na verdade, com aquela primeira votação, era uma proteção de segunda categoria. Atualmente, segundo a Organização Internacional OIT do Trabalho, o Brasil tem cerca de 7,2 milhões de pessoas no trabalho doméstico. Esse contingente desse total, 93%, ou seja, 6,7 milhões de trabalhadoras são mulheres. E aí entra o fator da discriminação, que eu sempre estou lembrando aqui, que culturalmente se formou e a sociedade abrigou e jamais quis lutar contra ela, e enviou para essa parcela de trabalhadores e continuou e se perpetuou ao longo desse longo tempo que nós falamos há pouco. Esse trabalho predominantemente feminino, as pesquisas apontam que o trabalho doméstico é fortemente regido ainda, nesse momento que estamos falando, pela informalidade, e tem uma cor naturalmente definida, que nós podemos citar aqui, que na superação e na exigência do estabelecimento dos direitos, na aplicação dos direitos, no respeito pelos direitos humanos, sobretudo, nós podemos dizer que o que estamos fazendo agora, nós vamos frequentar outras estatísticas diferenciadas. Vamos mostrar que mais da metade dessas mulheres trabalhadoras do país é de cor negra, um total de 62% ou
ou seja, colocando em números 4,4 mais ou menos milhões de pessoas, e que menos da metade da categoria conta com carteira de trabalho assinada. É um absurdo estarmos falando isso em pleno século XXI. Por isso mesmo, nós estamos sempre discutindo a questão dos direitos das mulheres trabalhadoras, dos trabalhadores domésticos também, que não são apenas as mulheres, ainda que seja num percentual menor, existem homens que trabalham nessa atividade. Foi ao longo desses últimos anos, que eu quero dizer, uma justa, forte reivindicação, um movimento extremamente respeitoso, movimentos sociais definidos onde as mulheres estão, um movimento das parlamentares que acompanharam essa luta, no movimento de mulheres, da sociedade organizada, é que foi possível galgar essas conquistas. Nós estamos em 2015, senhor presidente. É fundamental a gente reconhecer que para algumas coisas nesse país tem que se dar um basta, nítido, firme, com o propósito de se adequar toda a política de avanço e modernidade que o mundo fala, incluindo aí fazer justiça social. Esse atraso e equiparar os direitos de milhões de trabalhadoras brasileiras, domésticas, esse atraso, com certeza, não se estendia para demais categorias de trabalho. Era realmente uma atitude de discriminação, de fato. E os olhos vendados, ouvidos tapados, ninguém ouvia o que todos falavam, que já era mais do que a hora de legalizar e reconhecer e tirar da marginalidade essas mulheres, dando oportunidade de trabalho, reconhecendo seus direitos e colocar num ambiente propício para que elas possam desenvolver, organizar a sua vida, né? Muitas dessas trabalhadoras são mulheres, mães, que abdicam de estar ao lado das suas famílias para servir a outras, e era com nenhum direito, senhor presidente. Então, nesta quinta-feira, nós estamos aí ainda refletindo sobre essa crise econômica enorme que o país passa, mas temos que reconhecer que hoje nós temos alguma coisa para comemorar. Sempre que essa casa se volta para reconstruir uma pauta, resgatar todas aquelas bandeiras que vão galvanizando a justiça social, colocando à margem do Brasil, não do Brasil de progresso, que nós não podemos falar isso mais, ou pelo menos por enquanto. Sempre que essa pauta é construída nessa direção, eu sinto que vale a pena fazer parte do parlamento. Quando essa casa, quando esse Congresso como um todo fica cego, ouvida as reclamações, nós estamos falando de 2 anos, né? Do tempo que se votou na Câmara e o tempo que se regulamenta aqui. Mas temos projeto aqui que tem 12 anos, 15 anos, e esses exemplos não me motivam muito para a vida política, me motivam para a luta interna que nós temos que travar dentro da classe política. É uma luta contínua, ela pode ser vagarosa, ela pode ser, em determinado momento, irresponsável até com os anseios da população. Mas quando ela acontece, como a noite de ontem, nós sabemos que algumas pessoas estão sorrindo com a esperança e a possibilidade de estarem dentro da sociedade com seus direitos respeitados. Então, eu queria dizer que tem até os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do PNAD, que ela é contínua, ela é divulgada pelo IBGE, que revelaram também que o contingente de empregados domésticos aumentou 1,6% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Segundo o IBGE, esse crescimento se deve à conjuntura econômica mais difícil e ao desemprego verificado em outras áreas, que nós estamos sempre debatendo e divulgando. E neste primeiro trimestre, segundo a pesquisa que foi divulgada, a taxa de desemprego no país, no primeiro trimestre desse ano, subiu 7,9%. Aí você vai ver que a expectativa de se ter esse trabalho, por isso a importância tão grande que tem que, ao recorrer ao trabalho doméstico, pela falta de um ou outro emprego em outra área onde a pessoa se capacitou, ela tem a possibilidade de fazê-lo regulamentado e legalmente. É a maior taxa de desemprego que nós tivemos até hoje. E em relação ao trabalho doméstico, ocorreu o inverso. Nós tivemos uma taxa de 7,9% e o emprego doméstico subiu 1,6%. Então, quando nós estamos percebendo, em relação ao ano passado, por exemplo, era 8%. Né? Veja a situação que nós estamos no Brasil.
Então, a boa notícia é essa, é que na área do trabalho doméstico, além das mudanças, nós tivemos um aumento de uma mão de obra, pelo menos, vamos dizer, um recurso, ainda que seja temporário, para que as pessoas possam trabalhar. Temos um regramento que irá contribuir para deixar, no passado, essas jornadas indignas, extenuantes, desrespeitosas e sem o menor reconhecimento profissional. Eu gostaria de reiterar o que disse recentemente, que o trabalhador doméstico, ele sempre teve sonhos, e que agora, finalmente, eles poderão ter oportunidade de serem realizados. Nós teremos a oportunidade de ver uma categoria profissional crescer, desenvolver, ser reconhecido. Eu acho, nós não temos, senhor presidente, eu queria dizer isso com muito constrangimento, nós não temos hoje a perspectiva nítida de ver o Brasil desenvolver aos níveis que nós sonhávamos antes. Imagino que se falar em desemprego numa hora tão difícil quanto essa, e não apontarmos uma perspectiva de uma saída, é uma situação de total constrangimento, principalmente para a classe política. Nós temos que dizer que o governo, o Poder Executivo, o governo federal, tem que se preocupar em discutir com esta casa, como com a sociedade, qual é o plano que vai nos levar a um tempo mais otimista, em que nós não estejamos sempre nessa tribuna para qualificar a crise econômica como grave, gravíssima. Nós precisamos que essa casa também mobilize sua força, se mobilize, traga o melhor do pensamento nacional na área da economia, para que nós estejamos aqui refletindo e colaborando para que o governo federal tenha a contribuição da classe política para construirmos uma saída dessa crise, ou pelo menos vislumbrar a possibilidade de sair dela com um prazo mais curto. Eu agradeço a Vossa Excelência por ter sentado a esta mesa e ter me dado a oportunidade de refletir em conjunto, comemorar esse ganho da classe trabalhadora doméstica e também refletir sobre a situação atual como brasileira que sou. Obrigada.